Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora é para a galera de Dev, porém, que trabalha com Azure também. Então, o que eu estou trazendo agora, galera? Estou trazendo um curso novinho, saindo do forno para vocês, que é o DP900. O que é o DP900? É um curso especializado em plataforma de dados do Azure. Para quem se destina? Eu gosto de dizer que desenvolvedor precisa conhecer dados, armazenamento, storage, bancos de dados. Então tem bastante exemplo aqui dentro. Vai ter uma jornada assim de alguns dias que eu vou estar soltando alguns treinamentos para vocês. Não quero fazer vídeos longos de 1 hora, como são capítulos maiores. Vou fazer o mesmo capítulo, tipo vídeos de 25, 30 minutos, para não cansar ninguém, saca? Então só ir indo na sequência e curte, que é um conteúdo legal, viu, pessoal? Segue a vinheta, vem comigo. Boa, galera. Começando aqui. Deixa eu arrumar o microfone, por pertinho da cara. E principal, primeiro módulo desse curso, DP900. Explorando principais conceitos de dados. O que eu tenho de conceitos de dados aqui, galera? Primeiramente, o que são dados, né? O que são dados, no final das contas? Muita gente me pergunta, Henrique, o que é dado? Cara, pode ser dado é uma informação que você tem ela de maneira estruturada ou não estruturada, ou até semi-estruturada, que é um modelo mais recente, eu diria que não tão recente assim, e esses caras servem para guiar a sua empresa ou a sua organização em determinadas tomadas de decisões, ou até mesmo para trazer resultados em planejamentos, em vendas e em formatos que vocês queiram trabalhar também impacta diretamente. Legal. E quais são os formatos de dados que eu tenho? Estruturados, que é o que a maioria dos devs estão acostumados a trabalhar, que são tabelas relacionais, um banco de dados relacional, onde eu tenho tabelas e colunas e linhas. Um semi-estruturado, onde devs de front-end estão mais habituados a trabalhar, que é com dados via JSON, então eles consomem APIs e trazem esses dados. Isso também pode ser persistido em bancos NoSQL, bancos não SQL, né, não relacionais. Isso também é um formato chamado semi-estruturado. Semi-estruturado não necessariamente é um JSON, tá? Existem outros formatos que a gente vai falar também. E o não estruturado, que pode ser um documento, uma foto, um áudio, um vídeo. Como assim, Henrique? Como é que você vai tirar dado de um... Cara, eu vou usar um exemplo do Facebook. Ou até mesmo do Google Fotos. O Google Fotos não categoriza e sabe quem é cada uma daquelas fotos? Inteligência artificial. Então dá um pulinho no curso de AI 900 que você vai entender um pouquinho mais sobre esses formatos. Então, na maioria dos casos, para formatos de dados não estruturados, eu preciso utilizar de tecnologias para expor esses dados ou para extrair esses dados. Né? Por exemplo, de um áudio, eu teria que ouvir o áudio e tirar palavras-chave ou entender se o áudio é positivo ou negativo. Se uma foto, quem está naquela foto, reconhecer uma pessoa ou várias pessoas. Num documento, entender quais são as palavras-chave ou as frases-chave daquele documento, até mesmo para que eu consiga gerar dados para estruturar isso dentro da minha pesquisa. Então, isso são formatos de dados também que você tem não estruturados. Deixa eu organizar aqui a minha tela, fica mais fácil aqui. Pronto. Beleza. Legal. E como é que esses dados vão parar, por exemplo, nos seus repositórios, né? De onde esses dados vêm, para onde eles vão? Cara, você tem alguns formatos, ou seja, transações de modelos de armazenamento. Uma delas é o transacional. O que eu guardo no transacional, cara? Pode ser um arquivo que você faça um upload dentro de uma transação. Pode ser uma tabela que você armazena, nesse caso, cliente e pedido. Então pode ser um banco de dados transacional. Então você tem dois modelos de transações. Transações online,
é um processamento transacional online, que é o Online Transaction Process, que é OLTP. E eu tenho o OLAP, que é muito famoso, ficou muito famoso no começo da década de 2000 ali, por ser um processamento em lote, e depois isso era transportado para alguma ferramenta de analytics ou um BO, que fazia a parte de cubos para você, e te gerava ali alguns insights bem legais, com gráficos de vendas, consumo de material, consumo de matéria-prima, e te ditava algumas tendências. Então, olhando através de transações analíticas, você tinha algumas tendências. Aí eu trago para vocês uma pergunta. Exemplo, eu tenho uma solução hoje que eu preciso guardar as informações de cada venda, cada uma das vendas. Quem é o cliente, qual foi o produto, o item que ele comprou, igual o Mercado Livre faria ou faz, né? Beleza, eu armazeno isso onde? Num OLAP ou num OLTP? Resposta legal seria um OLTP, porque eu estou armazenando cada item. No final do dia que eu vou processar aquele lote de transações ou de vendas, aí sim faria todo sentido eu realizar um OLAP para extrair no final do dia ou no final do mês aquele volume grande de informações e levar para o meu cubo, aí sim fazer as minhas análises do mês corrente com o mês anterior, da semana atual com a semana anterior, do dia atual com ontem. Então você faz esse tipo de validações ali com os seus OLAPs da vida, né? E outro ponto que eu acho muito legal. Quando eu faço uma transação OLTP, por exemplo, eu preciso seguir algumas informações, como por exemplo, cargas de trabalho transacionais. Eu preciso trabalhar com ACID. O que é isso, Henrique? O que é ACID, né? É atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Um exemplo. Atomicidade. Cada transação é tratada como uma unidade independente. Eu fiz uma compra. Você que está assistindo esse vídeo está fazendo a mesma compra? Sim, a gente está comprando, está comprando, está comprando. A gente comprou um relógio, eu comprei um, você comprou outro. Isso é tratado como? De forma independente. A consistência dessa transação, nós dois vamos pagar via Pix. Beleza? Então, fiz a transação. Ele abriu a transação com o banco, fez a consistência, validou seus dados. Então, beleza? Tá, beleza. E eu preciso isolar essa transação. O que precisa ter? O estado do banco precisa ser válido. A tabela ou entidade que eu vou armazenar esse cara, ela está num estado válido. Qualquer transação que eu vá fazer que não vá deixar ela válida, isso roda um rollback e volta inteira a transação. Então, eu não posso ir até o fim da transação sem garantir o isolamento, a consistência, a atomicidade e a durabilidade. Então, isso precisa ter um ciclo de transação, ela precisa ser durável. Então, o ciclo da venda até o pagamento, tirar da minha conta e acreditar na sua, precisa ser durável. Então, isso é o ACID. Então, quando a gente fala de transações ACID dentro de um modelo de arquitetura distribuída, por exemplo, eu vou levantar a mão e vou falar, essa transação desse microserviço, ela precisa ser ACID. Aí muitos caras levantam a orelha assim, fica assim, o que ele quis dizer? É isso, galera. É simplesmente, esse microserviço precisa ter uma garantia que a transação que ele está abrindo ela é única, ela tem consistência, ela é isolada e ela é durável. Porque assim que ela terminar, beleza, eu libero e falo pro cara, beleza, deu sucesso. Então, essa é uma ideia de uma carga de trabalho transacional. Já uma carga de trabalho analítica é um pouquinho diferente. Como funciona uma carga de trabalho analítica? Eu simplesmente pego um resumo de ontem, do mês passado, qualquer que seja o resumo que eu quero, faço algumas sumarizações ou simplesmente resumo. Então eu tenho lá um monte de dados de cliente, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber produto, preço, para gerar uma tendência. Então, por exemplo, chegou o inverno aqui, vocês podem perceber que eu estou de blusa. E eu quero que essa tendência eu traga produtos de inverno para minha frente, de loja ou até mesmo para minha loja virtual. Quero trazer as tendências. Então,
ditado com as tendências das últimas 2 horas de venda, eu vou trazendo os produtos que mais venderam para a vitrine ou para a página inicial. Então, isso pode ser uma carga de trabalho analítica que eu posso usar o modelinho de OLAP. Tranquilo? Geralmente, isso não é de 2 horas atrás. Isso geralmente é do dia, no mínimo do dia anterior, tá? Eu vejo muito isso do dia anterior. Às vezes acontece de pegar de hora em hora, tipo telecena, e fazer o sintetizado ali do que você tem de tendência, resumo de informações comerciais, de venda, de prejuízo. Quando você tem, por exemplo, a bolsa, você vai tendo ali o seu prejuízo acumulado, também dá para fazer. E outro ponto legal são as formas que esses dados são processados. Então, como é que eu processo um lote, que é um OLTP, né? Geralmente, quando eu processo um lote, eu processo um grande volume. Então, eu separo schedules de tempo, né? Então, agendo esse cara. Então, tem um job que roda a cada 2 horas e pega todas as vendas que foram realizadas nas últimas 2 horas e joga isso dentro do meu BI ou de alguma outra base de dados de replicação. Pode ser. É uma forma. E a outra, galera, é a do momento, né? Que todo mundo gosta. Que é streaming. Que é passar dado praticamente em tempo real, com latência baixa. É algo rápido, né? Que eu vou mandando ali. Por exemplo, eu tenho uma aplicação de IoT que fica mandando a temperatura e a umidade lá para minha nuvem. E aqui do lado da nuvem eu tenho vários outros serviços conectados que ficam monitorando esse IoT, olhando se, por exemplo, o solo tá com baixa, tá seco e a temperatura tá muito alta. Então o que eu faço? Eu mando um sinal para a máquina que rega as plantas e regaria toda a minha colheita. Então isso é streaming. Eu não poderia fazer isso com lote, né? Cada 2 horas, ficar 2 horas ali, dependendo do que for, morre de sede. Então, tem que ser algo mais tempo real. Então, a ideia de streaming é algo mais tempo real e a ideia de processamento de lote é algo com intervalo um pouco maior. Legal? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês algumas perguntas. E eu quero que vocês sejam bem sensatos ao responder essas perguntas. Porque eu já vou mostrar a resposta. Depois de alguns segundos. Vou dar aquele suspense e vou mostrar a resposta. Então vamos lá. Validando o seu conhecimento do que a gente falou até agora. Essa é a ideia desse cursinho, tá, galera? Pequenos trechos com uma provinha no final. E você diz se você passaria ou não. Tranquilo? Boa. Eu tenho aqui como os dados são organizados em uma tabela relacional. Linhas e colunas, cabeçalho e rodapé, páginas e parágrafos. O que você me diz? E agora, hein? Valendo! Mistérios da meia-noite. A resposta correta é linhas e colunas. Qual das alternativas a seguir é um exemplo de dados não estruturados? Não estruturados. Estruturados, linhas e colunas. Semi-estruturados, não sei. Não estruturados, também não sei. Uma tabela de funcionários com colunas ID do funcionário, nome do funcionário e designação do funcionário. Arquivos de áudio e vídeo, uma tabela dentro de um banco de dados do SQL Server. O que você me diz? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quem respondeu a alternativa B? Está certa a resposta. Questão número 3. Qual das alternativas a seguir é um exemplo de conjunto de dados em streaming? Dados de feed de sensores, dados de venda do mês anterior, lista de funcionários que trabalham para uma empresa. É fácil, hein? Lista de funcionários que trabalham para uma empresa, dados de venda do mês anterior e feeds de sensores. Praticamente o que é em tempo real, galera. Quem respondeu a alternativa A está certa a resposta. Então, essa é a primeira parte do treinamento que a gente passou.
Eu vou passar a segunda parte também, acho que dá tempo aqui para não ficar um vídeo tão curto. Explorar funções e responsabilidades no mundo dos dados. A gente tem esses papéis hoje em dia, tá? Então, antigamente era o Dev e o DBA. Muitos nem tinham DBA, né? Hoje em dia a gente tem algumas outras responsabilidades no mundo dos dados. Então, eu tenho praticamente, olhando para uma infraestrutura, uma estrutura de trabalho para um time de dados, eu tenho o administrador de banco de dados, que é o cara que é responsável por rotinas administrativas. Segurança do banco, backup, liberar o usuário, ver o desempenho, né? Então, ver se o banco está respondendo bem. Então, é um cara focado em infraestrutura que também conhece muito de arquitetura de banco de dados. Ou de vários bancos, né? Então, é o cara que vai questionar o engenheiro que algo que ele está fazendo tá com uma performance ruim. Fala, ó, esse trem que você fez aí não tá bom, não. Então, bicho, reveja. Já o engenheiro é o cara que a gente vai mostrar depois lá, o Data Factory, né? É o cara que cria os pipelines dentro do Data Factory, é o cara que conhece Databricks, é o cara que cria a estrutura de quais as ferramentas que você vai usar, conhece muito de ingestão de dados, é o cara que sabe tirar das bases de dados e levar isso para a nuvem ou para outros bancos on-premises ou não relacionais. É o cara que prepara os dados, ele conhece também da parte de análise, de analytics, né? Então ele não é o especialista, expert de analytics, que isso daqui é o analista de dados, mas ele já sabe o que é cada grupo de informações. Então, ele sabe o que é dado de venda, sabe o que é dado de pagamento, sabe o que é dado de, sei lá, de estoque, de produção. E esse cara processa esses dados e entrega de uma forma mais estruturada para o analista de dados que gera os insights, que faz a geração dos relatórios, é o cara que monta o Power BI, é o cara que conhece ali de Tableau, de outras ferramentas de analytics também. Ele faz toda a modelagem dos dados de uma forma que fique visual. Então, não necessariamente o que o engenheiro de dados entregou, o analista de dados vai consumir exatamente daquele jeito. Ele pode fazer as visões temporárias que ele queira para armazenar e exibir isso de uma forma muito mais flexível e fácil para quem vai consumir. E quais são as ferramentas comuns para quem vai trabalhar como administrador? Cara, não sei se vocês conhecem, mas depois eu instalo aqui o Data Studio. É uma ferramenta que trabalha com... Pelo menos eu já usei para Postgre e para SQL. Não sei se tem outros bancos, mas eu acho que deva ter. O Management Studio, que acho que todo cara que desenvolve ou Java, ou .NET, ou Python usa essa ferramenta para acessar banco de dados. E o portal do Azure para você fazer acompanhar ali monitoramento. No caso, a gente está falando de Azure, né? Então, fazer todo o acompanhamento de como está a saúde dos seus bancos, ver as transações que estão passando, quanto que eu estou consumindo. Então, isso daqui é basicamente o dia a dia e o papel do cara que é o administrador de banco de dados. É uma carreira que eu acho muito legal. Para quem gosta muito de script, de fazer automação, tem bastante coisa aqui dentro desse cenário, tá? Então é uma carreira bacana, promissora hoje em dia, tem bastante oportunidade. Depois eu até vou convidar os caras de dados aqui para a gente fazer uma live sobre isso, depois de terminar esse curso. Porque são carreiras, galera, que tá crescendo muito, né? Recentemente eu tive com o José Ayrton, ele também é de dados, né? Então ele conhece a parte de administração de dados, como ele também conhece a parte de engenharia de dados, que já é um cara que usa outras ferramentas. Ele também usa o portal, ele também usa o SQL, mas ele usa o Synapse, ou Databricks, ou Hadoop. Então são ferramentas ali que ele trabalha para fazer a ingestão dos dados, né? Para trazer os dados, fazer todo o trabalho, fazer a limpeza dos dados e apresentar isso e entregar isso para o próximo cara, que é o analista de dados. Ele basicamente usa ferramentas da Microsoft, no caso, sendo elas o Power BI Desktop, ou o portal de serviços do Power BI, e o Report Builder. Então, isso são ferramentas que você tem ali no dia a dia de um analista, de um engenheiro e de um administrador de banco de dados. Já agora, de novo, perguntas para vocês
validarem o seu conhecimento. Vamos lá. As tarefas a seguir. Qual das tarefas a seguir é função do administrador de banco de dados? Fazer backup e restaurar bancos? Criar dashboards e relatórios? Identificar problemas de qualidade? Anota no seu caderninho e depois você faz aí o seu teste para ver quanto que você tirou. Mas a resposta correta aqui, galera, é a letra A. Porque, como a gente comentou, quem é o responsável por manter o banco com saúde é o administrador. Quais das ferramentas a seguir é usada para obter relatórios de visualização? Management Studio, Power BI ou SQL? Isso basicamente é uma atividade do analista de dados. Então, é o Power BI. Qual das funções a seguir não é um cargo que trabalha diretamente com dados ou que lida com dados? O administrador de sistema, o analista de dados ou o administrador de banco de dados? A gente falou 3 cargos. Administrador, analista de dados e o outro era o engenheiro de dados. Então, o administrador de sistemas não é um desses cargos. Tranquilo? Então, é isso. É isso e é isso. A primeira parte do nosso curso se encerra por aqui. Espero que gostem, deixem comentários. A próxima parte vem amanhã. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado de verdade. O canal, eu tô vendo que todo dia eu tô tendo seguidores novos. Eu tô ficando feliz demais. Está me empolgando bastante a gerar bastante conteúdo. Então a gente tá gerando a Invasão C# e tá gerando aqui também essas trilhas de outros cursos de Azure. Vão vir mais, tá? Então aguardem que vai vir mais. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Forte abraço.